Meu filho trocou a senha do meu banco, me chamou de velha confusa e tomou minha aposentadoria inteira. E eu decidi que nenhuma mãe merece isso. Eu estava parada na frente daquele caixa eletrônico. Sabe aquele momento em que o mundo parece parar? Quando tudo ao seu redor fica meio embaçado e você sente o sangue latejando nas têmporas? Era isso. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava aqueles 4 números, devagar, com cuidado, como quem reza uma oração silenciosa. 2, 7, 1, 2. A data de nascimento do meu neto, do Pedrinho, aquele menino que eu peguei nos braços quando nasceu, que eu embalei quando chorava, que me chamava de vovó com aquela voz fininha que derretia meu coração. A tela piscou. E então veio aquela mensagem fria, sem alma, sem piedade. Senha inválida. Tente novamente. Meu coração deu um pulo dentro do peito. Aquele tipo de pulo que a gente sente quando pisa em falso numa escada, quando tropeça no meio-fio, quando sente que algo está profundamente errado. Eu respirei fundo. O cheiro de desinfetante da agência misturado com aquele ar-condicionado gelado que parece sugar a vida da gente. Olhei para o teclado. Os números estavam ali. Claros, óbvios. Eu não tinha errado. Tinha certeza. Digitei de novo. 2, 7, 1, 2. A mesma senha que eu usava há 12 anos, desde que abri aquela conta, desde o dia em que finalmente me aposentei e o gerente, o seu Marcelo, um homem de óculos redondos e sorriso gentil, me explicou como funcionava o cartão. Dona Neuza, a senhora escolhe uma senha que não vai esquecer. 4 números. Pode ser uma data, algo que signifique algo para a senhora. E eu tinha escolhido a data do Pedrinho, porque ele era minha alegria, meu netinho querido, a luz dos meus dias. A tela piscou novamente. Senha inválida. Senti um aperto no estômago. Aquele tipo de aperto que vem acompanhado de um frio na espinha, como se alguém tivesse aberto uma porta para uma corrente de vento gelado entrar. Atrás de mim, a fila estava grande. Uma moça jovem de salto alto e bolsa de marca batia o pé no chão com impaciência. Um senhor de camisa social checava o relógio a cada 5 segundos. Eu conseguia sentir a irritação deles, como uma nuvem pesada pairando sobre minha cabeça. Tentei pela 3ª vez. Minhas mãos tremiam tanto que quase errei o número, mas não errei. Eu tinha certeza, absoluta certeza. 2, 7, 1, 2. A tela demorou um pouquinho mais dessa vez, como se o sistema estivesse pensando, considerando. E então veio a sentença final. Conta bloqueada por excesso de tentativas. Procure sua agência. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Sabe aquela sensação de quando você está num sonho ruim e tenta gritar, mas a voz não sai? Quando tenta correr, mas as pernas não se movem? Era exatamente isso. Eu estava ali, em pé, na frente daquela máquina fria e indiferente, e sentia como se tivesse caído num buraco sem fundo. A senhora vai ficar aí parada ou vai sair? A voz veio de trás, a moça do salto alto. Tom impaciente. Tom de quem não tem tempo para velhas confusas que não sabem usar um caixa eletrônico. Peguei minha bolsa, aquela bolsa velha de couro sintético que eu uso há anos. Comprei numa liquidação no centro, R$ 15, uma pechincha, mas ainda estava boa, firme, como eu sempre tentei ser. Saí dali com as pernas bambas. O corredor da agência parecia mais longo do que o normal. As luzes fluorescentes zumbiam acima da minha cabeça. O segurança na porta me olhou com aquela expressão neutra de quem vê dezenas de pessoas passarem todo dia e não se importa com nenhuma delas. Quando cheguei na calçada, o sol bateu forte no meu rosto. Era meio-dia. O calor de Ribeirão Preto naquela época do ano é de matar. O tipo de calor que gruda na pele, que deixa a roupa colada nas costas, que faz o asfalto brilhar como se fosse água. Fiquei ali parada por um momento. Pessoas passavam, apressadas. Todo mundo sempre apressado. Ninguém olha para ninguém mais. Ninguém vê ninguém.
E então veio aquele pensamento terrível que eu tentei empurrar para longe, mas que não conseguia evitar. Alguém tinha mexido na minha conta, alguém tinha mudado minha senha, alguém tinha tomado o controle da minha vida. E eu sabia quem era esse alguém. Caminhei até em casa, 15 quadras. Normalmente eu pegaria o ônibus, mas eu precisava andar, precisava sentir as pernas se movendo, precisava do ritmo dos meus passos para organizar os pensamentos que se atropelavam dentro da minha cabeça. Cada passo doía, meus joelhos não são mais os mesmos. 67 anos lavando o chão, subindo e descendo escada, carregando peso, o corpo cobra, sempre cobra. Mas eu continuei andando, passando pela padaria do seu José, o cheiro de pão quentinho saindo do forno. Normalmente eu pararia para comprar 2 pãezinhos, francês, crocante, para comer com manteiga e café. Mas hoje não. Hoje eu só queria chegar em casa. Passando pela farmácia onde eu compro meus remédios, pressão alta. A dona Marli, a atendente, sempre gentil, acenou da vitrine. Acenei de volta, mas não parei. Passando pela banca de jornal, pelo mercadinho chinês, pela loja de roupas com aquelas manequins de plástico nas vitrines usando roupas que parecem não servir em ninguém de verdade. Até que finalmente cheguei. Minha casa, aquela casinha simples de portão verde e muro baixo, 3 cômodos, sala, quarto e cozinha, banheiro nos fundos, quintalzinho onde eu planto tomate e manjericão. Não é muito, mas é meu, ou pelo menos era. Abri o portão. A dobradiça rangiu. Já rangia há meses. Eu sempre dizia pro Gabriel que ia pedir para ele dar uma olhada, passar um óleo, consertar, mas ele sempre tinha desculpa. Depois, mãe. Na próxima semana, mãe. Tô sem tempo, mãe. Entrei. O Gabriel estava na sala. Ele mora a 10 quadras daqui, num apartamento, 2 quartos, sala com varanda, prédio com portão eletrônico e interfone. Ele, a Vanessa e o Pedrinho. Mas naquele dia ele estava na minha casa, sentado no meu sofá. Aquele sofá velho de chenille marrom que eu comprei há 15 anos numa loja de móveis usados. Ainda firme? Ainda bom. Ele estava mexendo no celular, dedos deslizando na tela, aquela postura relaxada de quem não tem preocupação no mundo. Nem levantou os olhos quando entrei. Gabriel! Nada. Gabriel! Ele continuou olhando para o celular, como se eu fosse um mosquito zumbindo ao longe, um barulho incômodo, mas insignificante. Gabriel, preciso falar com você. Que foi, mãe? A voz saiu irritada, impaciente, como se eu tivesse interrompido algo muito importante. Minha senha do banco não está funcionando. Silêncio. Ele continuou mexendo no celular. Gabriel, tô te ouvindo, mãe. Tentei usar o caixa eletrônico e a senha não funcionou. Tentei 3 vezes, bloqueou. Ele finalmente parou de mexer no celular, mas não me olhou. Ficou olhando para a tela, para aquela tela que parecia mais importante do que a própria mãe dele parada ali, com o coração aos pedaços, pedindo ajuda. É porque eu troquei. O mundo parou. Sabe aqueles filmes quando tem uma revelação e tudo congela por um segundo? Quando o som some e só fica aquele zumbido surdo? Era isso, exatamente isso. Você, o quê? Agora sim ele me olhou, e o que eu vi naqueles olhos, meu Deus, o que eu vi naqueles olhos me fez sentir um frio percorrer meu corpo inteiro, dos pés à cabeça, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em mim. Não era vergonha, não era culpa, não era nem arrependimento, era frieza, pura e simples frieza. Eu troquei a senha. Mas como? Por quê? Ele se levantou, devagar, guardou o celular no bolso e veio até mim. Alto, forte, ombros largos, herdou o corpo do pai. O Osvaldo também era assim, 1,80 m, mãos grandes, presença que preenchia o ambiente. Mas o Osvaldo nunca tinha me olhado daquele jeito. O Osvaldo nunca tinha me feito sentir pequena. A senhora não sabe mais lidar com dinheiro, mãe. Como assim eu não sei? A senhora fica esquecendo as coisas, fica confusa. Outro dia ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. Semana passada deixou o gás aceso. A senhora está ficando velha, não tem mais condição. Cada palavra era uma facada. Gabriel, eu nunca deixei gás aceso na minha vida. Eu nunca... Mãe,
Ele chegou mais perto, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro do perfume caro que ele usava, aquele perfume importado que a Vanessa deu de presente no aniversário dele. Eu tô cuidando disso agora, assumi o controle da sua conta, é pelo seu bem. Mas, Gabriel, é minha conta, minha aposentadoria. Era. Aquela palavra caiu como uma pedra entre nós. Era. Não é. Era. A senhora tá ficando velha, mãe, velha e confusa, não tem mais capacidade de administrar nada. Eu vou cuidar de tudo agora, das contas, do dinheiro, de tudo. E então ele fez algo que me destruiu por dentro. Ele sorriu. Não era um sorriso de filho, de carinho, de amor. Era um sorriso de vitória, como se ele tivesse acabado de ganhar uma partida, um jogo, uma disputa. E eu era a perdedora. Fiquei ali parada, sem conseguir me mexer, sem conseguir falar, olhando para aquele homem que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu coloquei no mundo numa manhã chuvosa de abril, que eu amamentei por 1 ano e meio, que eu embalei quando tinha pesadelo, que eu protegi de tudo e de todos. E naquele momento, olhando para ele, eu senti algo que nunca tinha sentido antes na minha vida. Medo. Medo do meu próprio filho. Se você acredita que nenhuma mãe merece ser humilhada por quem criou, se inscreve no canal, deixa o like e comenta começando com "Nenhuma mãe merece isso" e de qual cidade você está me assistindo. Meu nome é Neuza, Neuza Maria da Conceição. Tenho 67 anos. Nasci no dia 23 de março de 1957. Maternidade Santa Casa. Parto normal. Difícil. Minha mãe quase morreu me trazendo ao mundo. Ela me contava essa história quando eu era criança. Você demorou para nascer, Neuza. Teimosa desde pequena. E ria. Aquele riso dela que eu ainda ouço às vezes nos momentos de silêncio, ecoando na minha memória. Cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa casa de 2 cômodos na periferia. Meu pai, o Antônio, era pedreiro, mãos calejadas, costas encurvadas de tanto carregar saco de cimento. Chegava em casa todo dia coberto de pó, branco, parecendo um fantasma. Minha mãe, a Aparecida, era lavadeira, lavava roupa para fora, tinha um tanque enorme no quintal. Eu acordava de madrugada com o som da água batendo. Splash, splash, splash. As mãos dela esfregando, o sabão em barra fazendo espuma. Eram as mãos mais vermelhas que eu já vi na vida. Rachadas, ásperas, mas eram as mãos que me acariciavam quando eu tinha febre, que trançavam meu cabelo para a escola, que preparavam a comida com amor, mesmo quando não tinha quase nada na panela. A gente era pobre, mas não sabia, porque todo mundo ao redor era igual. Eu estudei até a 8ª série, não pude continuar, precisava trabalhar, ajudar em casa. Comecei aos 14 anos, como empregada doméstica, casa de família rica no centro. 3 andares, 7 quartos, banheiros maiores que a casa inteira onde eu morava. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava às 6h30, começava varrendo a calçada, depois o jardim, depois a varanda, daí para dentro, sala, quartos, cozinha, banheiros. Almoçava na área de serviço, sentada num banquinho de plástico, comida que sobrava do almoço da família. Às vezes era bom, às vezes era resto frio que ninguém quis. Mas eu comia, porque era trabalho, porque eu precisava. Voltava para casa às 7 da noite, exausta, pés inchados, mãos ressecadas de tanto detergente e desinfetante. E no dia seguinte fazia tudo de novo. Foi assim por 6 anos, até o dia em que conheci o Osvaldo. Eu tinha 20 anos, estava no ponto de ônibus voltando do trabalho. Era uma quinta-feira, lembro porque quinta era dia de feira e eu sempre parava para comprar verdura mais barata no fim do dia. Ele estava encostado no poste. Alto, magro, cabelo preto jogado para o lado, jaqueta jeans, cigarro na mão. Me olhou, sorriu. "Você vem sempre nesse horário?" Fingi que não ouvi. Mulher direita não conversa com desconhecido no ponto de ônibus. Foi o que minha mãe sempre me ensinou. Mas ele insistiu. "Trabalha no centro?" Olhei para ele. Ele tinha olhos castanhos, claros e um sorriso que parecia sincero. "Trabalho."
Eu também, motorista de caminhão, mas agora tô de folga. Vim buscar minha irmã que trabalha ali na farmácia. Conversamos até o ônibus chegar. Ele era engraçado, falava com as mãos, contava histórias das estradas que percorria, das cidades que conhecia, de São Paulo, do Rio, de Minas. Quando o ônibus chegou, ele perguntou meu nome. Neuza. Osvaldo, prazer, Neuza. E apertou minha mão. A mão dele era grande, calejada, quente. Na semana seguinte, ele estava lá de novo. Mesma hora, mesmo lugar. Coincidência? Perguntei. Destino. Ele sorriu. Começamos a conversar todos os dias, no ponto, no ônibus quando ele pegava o mesmo que eu, na pracinha perto da minha casa nos finais de semana. 6 meses depois, ele me pediu em namoro. 1 ano depois, pediu minha mão. Casei com ele quando tinha 20 anos, vestido branco simples que minha mãe costurou, festa na casa dos meus pais, macarronada, bolo de fubá, guaraná em garrafa. Mas foi o dia mais feliz da minha vida. A gente foi morar num apartamento de aluguel, 2 cômodos, banheiro compartilhado com outras 3 famílias no fim do corredor, cozinha coletiva com um fogãozinho de 2 bocas. Mas era nosso cantinho. O Osvaldo trabalhava viajando. Saía segunda de manhã, voltava sexta à noite, às vezes sábado, dependendo da viagem. Eu continuei trabalhando, mas agora era diferente. Eu tinha alguém me esperando. Alguém que quando chegava em casa me abraçava forte e dizia sentir sua falta. 3 anos depois, o Gabriel nasceu. A gravidez foi difícil, enjoo o tempo todo, pressão alta, inchaço nas pernas. O médico do postinho disse que eu precisava ficar de repouso, mas eu não podia, eu precisava trabalhar. Trabalhei até o 8º mês, até o dia em que senti as primeiras contrações. O parto durou 17 horas. 17 horas de dor, de medo, de sentir que eu ia morrer, que o bebê ia morrer, que a gente não ia conseguir. Mas conseguimos. Quando colocaram aquele bebezinho nos meus braços, molhado, vermelho, chorando, eu olhei para aquele rostinho amassado e senti um amor tão grande, tão imenso, tão avassalador, que eu pensei que meu peito ia explodir. É um menino, dona Neuza, a enfermeira sorriu. Saudável, forte. Eu chorei de alívio, de alegria, de gratidão. O Osvaldo entrou correndo na sala, suado. Tinha corrido do ponto de ônibus até a maternidade. E aí, é menino ou menina? Menino, eu sorri através das lágrimas. Ele chegou perto, olhou para o bebê e também chorou. Gabriel, ele disse, vamos chamar de Gabriel, anjo de Deus. E foi assim que nosso filho ganhou o nome. Gabriel. Nosso anjo. Criamos ele com pouco, mas com muito amor. O apartamento era apertado, as paredes finas, dava para ouvir os vizinhos brigando, a TV do apartamento ao lado, o choro do bebê do apartamento de cima. Mas a gente não ligava, a gente tinha uns aos outros. Eu parei de trabalhar fora para cuidar do Gabriel, mas comecei a fazer outras coisas, costura, bordado, doce por encomenda, brigadeiro, beijinho, cajuzinho, vendia para as vizinhas, para a feira aos domingos. Cada centavo ajudava. O Osvaldo ralava na estrada, semanas fora, rodando de noite, dormindo no caminhão, comendo em beira de estrada, mas ele fazia aquilo por nós, pela família, para que o Gabriel não passasse necessidade. O Gabriel cresceu, começou a andar, a falar, a correr pela casa. Era uma criança alegre, sorridente, carinhoso. Adorava ficar no meu colo ouvindo história. Adorava desenhar no chão com giz. Adorava ajudar o pai a lavar o caminhão aos finais de semana. Quando ele fez 7 anos, a gente conseguiu alugar uma casa, pequena, mas com quintal, com cozinha própria, com banheiro só nosso. Parecia um palácio. O Gabriel entrou na escola, uniforme lavado e passado, mochila que eu costurei com retalho de tecido, caderno e lápis comprados com o dinheiro que eu tinha juntado vendendo doce. Ele era bom aluno, tirava nota boa, não dava trabalho. Os professores sempre me elogiavam nas reuniões. A senhora tem um filho exemplar, dona Neuza. E eu inchava de orgulho. A vida não era fácil, mas estava boa. A gente estava feliz.
Até aquela manhã de junho de 1981. O telefone tocou cedo, 6 da manhã. Eu ainda estava fazendo café. Era a polícia rodoviária. A senhora é esposa do Oswaldo Conceição? Meu coração parou. Sou. A senhora precisa vir até o Hospital Regional de Campinas. Houve um acidente. Peguei o Gabriel, acordei a vizinha, pedi para ela cuidar dele. Peguei ônibus, 2 ônibus, depois outro. Cheguei no hospital 5 horas depois. O médico me recebeu no corredor, jaleco branco, olheiras profundas. A senhora é esposa do Oswaldo? Sou. Ele tá bem? Posso ver ele? O médico olhou para o chão. E eu soube. Antes mesmo dele falar, eu soube. Sinto muito, senhora. A gente fez tudo o que podia, mas os ferimentos eram muito graves. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Não, foi tudo o que consegui dizer. Não, não, não. O acidente tinha acontecido na serra, descida. O caminhão estava carregado, freio falhou, tombou, capotou 3 vezes. O Oswaldo morreu na hora. Não sofreu, disseram. Mas eu sofri. Meu Deus, como eu sofri. Voltei para casa com uma sacola de pertences, carteira, aliança, relógio quebrado, jaqueta rasgada com manchas de sangue. O Gabriel me esperava na porta. Cadê o pai? Abracei ele, apertei forte e chorei. O pai foi pro céu, filho. Ele não entendeu no começo, mas aos poucos entendeu. E chorou comigo. O enterro foi num sábado chuvoso, poucas pessoas, caixão simples, emprestado do sindicato dos motoristas. Joguei a rosa em cima do caixão. Vi eles baixarem ele para dentro da terra e senti um pedaço de mim sendo enterrado também. Mas eu não podia desabar, porque eu tinha um filho de 15 anos que dependia de mim, que precisava de mim, que olhava para mim esperando que eu fosse forte o suficiente para nós 2. Então eu fui. Voltei a trabalhar, faxina, 3 casas diferentes, manhã, tarde e noite. Casa da Dona Helena, mansão no alto da Boa Vista, 5 quartos, 3 banheiros, piscina, jardim. Eu chegava às 6 da manhã, varria, lavava, passava, cozinhava. Meio-dia corria para a casa do Dr. Fernando, consultório na parte de baixo, residência em cima. Limpava os 2, arrumava prontuários, lavava instrumental. 6 da noite ia para o restaurante do seu Manuel, limpeza pesada, cozinha, gordura, panelas encardidas, chão engordurado. Chegava em casa meia-noite, pés inchados, costas doendo, mãos vermelhas e ressecadas. Mas eu fazia, porque era para o Gabriel. Ele estudou, se formou, técnico em administração, conseguiu emprego num escritório, cresceu, ficou homem. Conheceu a Vanessa, namoraram, casaram, tiveram o Pedrinho. E eu continuei trabalhando, até que meu corpo disse não. Até que meus joelhos travaram, até que minhas mãos incharam tanto que eu não conseguia mais segurar o pano de chão. Até que a pressão subiu tanto que eu desmaiei na casa da Dona Helena e acordei no hospital. O médico foi direto. A senhora precisa parar, Dona Neuza. O corpo não aguenta mais. Me aposentei há 7 anos, salário mínimo, R$ 1.400. Pouco, mas meu. Fruto do meu suor, do meu sacrifício, das minhas costas quebradas e joelhos destruídos. E eu tinha orgulho disso. Orgulho de nunca ter dependido de ninguém, de ter criado meu filho sozinha, de ter sobrevivido, de estar ali, de pé, viva. Eu controlava cada centavo. Tinha uma cadernetinha, azul, capa de plástico. Comprei na papelaria do seu Raimundo. Anotava tudo. Luz, R$ 83. Água, R$ 46. Gás, R$ 90. Mercado, R$ 320. Remédio da pressão, R$ 52. E assim ia, cada entrada, cada saída. No final do mês sempre sobrava um pouquinho, R$ 50, R$ 100, às vezes 150. Eu guardava, numa caderneta de poupança, centavo por centavo. Porque eu tinha medo de ficar doente e não ter dinheiro para remédio, medo de precisar de uma cirurgia e não ter como pagar, medo de ser um peso para alguém,
medo de depender. Durante 12 anos eu juntei, pouco a pouco, mês após mês, e consegui juntar um valor que para mim era uma fortuna, R$ 43.000. R$ 43.000 que representavam anos de economia, de não comprar um sapato novo, de não trocar a geladeira velha mesmo quando ela começou a fazer barulho, de comer arroz e feijão para não gastar com carne, de apagar luz, de tomar banho rápido para economizar água. R$ 43.000 que eram minha segurança, minha dignidade, minha independência. Até que meu filho tomou tudo de mim. Foi há 8 meses, um domingo, dia de almoço em família. Eu tinha acordado cedo, deixado o feijão de molho desde a véspera, posto para cozinhar às 6 da manhã, o cheiro gostoso enchendo a casa. Preparei o frango ensopado, do jeito que o Gabriel gosta, com batata, cenoura, cebola, tomate, pimentão. Deixei cozinhar devagarinho, para a carne ficar macia, se soltando do osso. Fiz arroz branco, soltinho, com alho dourado, farofa com bacon, cebola, cheiro verde, vinagrete, tomate picadinho, cebola roxa, pimentão, coentro, azeite, limão. Coloquei à mesa, toalha limpa, pratos combinando, copos sem mancha, talheres brilhando. Eles chegaram meio-dia, o Gabriel, a Vanessa, o Pedrinho. O Pedrinho veio correndo. Vovó, se jogou nos meus braços. Aquele menino é minha vida, 10 anos, esperto, alegre, olhos brilhantes, sorriso banguela. Vovó fez brigadeiro, ele sempre pergunta isso. Fiz, tá na geladeira. Eba! Almoçamos, conversa, riso. O Pedrinho contando da escola, das aulas, dos amigos. O Gabriel comeu sem falar muito. A Vanessa elogiou a comida, mas daquele jeito automático, sem realmente prestar atenção. Depois do almoço, tomamos café, bolo de fubá que eu tinha feito no sábado, café passado na hora. Foi quando o Gabriel falou: "Mãe, a gente precisa conversar." Olhei para ele, o tom de voz era sério, formal, como se ele estivesse numa reunião de trabalho. Conversar sobre o quê, filho? A Vanessa olhava para o prato, os dedos brincando com a colher. Sobre a senhora. Meu coração apertou. Sobre mim? É, a gente tá preocupado. Preocupado com quê? Ele trocou um olhar com a Vanessa, como se tivessem ensaiado aquela conversa antes. A senhora tá ficando esquecida. A palavra caiu pesada no ar. Esquecida. Esquecida como? Semana passada, a senhora me ligou 3 vezes seguidas perguntando a mesma coisa. Tentei lembrar, não consegui. Liguei? Ligou, perguntando se o Pedrinho ia vir aqui no sábado. 3 vezes, com intervalo de meia hora entre uma ligação e outra. Gabriel, eu não lembro disso. Exatamente, mãe, a senhora não lembra, e esse é o problema. A Vanessa se intrometeu, aquela voz suave, falsa preocupação. Dona Neuza, outro dia, quando a gente veio aqui, a senhora tinha deixado o gás aceso. Isso não é verdade. É sim, o Gabriel que desligou. A senhora nem percebeu. Eu nunca na minha vida deixei gás aceso. Mãe, a voz do Gabriel ficou mais firme. A gente não tá inventando. A senhora tá morando sozinha, sem ninguém para olhar, e a gente fica preocupado com a senhora, com a saúde da senhora. Ele fez uma pausa, respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo. A gente acha que seria bom a gente dar uma ajuda. Que tipo de ajuda? Com as coisas da senhora, as contas, o banco, essas coisas. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Gabriel, eu sei cuidar das minhas coisas. Mãe, a gente sabe que a senhora sabe, mas seria mais fácil para a senhora e para a gente ficar tranquilo. Mais fácil como? Deixa eu cuidar do banco, das contas. Assim a senhora não precisa se preocupar com nada. Gabriel, eu não quero. Mãe, pelo menos me dá a senha do banco, só para emergência, caso a senhora precise e eu possa ajudar. Olhei para ele. Meu filho, aquele bebê que eu segurei nos braços, aquele menino que eu embalei quando tinha pesadelo, aquele adolescente que eu criei sozinha depois que o pai morreu. Olhei para Vanessa.
Ela me olhava com aquela expressão que parecia preocupação, mas tinha algo por baixo, algo que eu não conseguia identificar. Olhei para o Pedrinho, jogando videogame no celular, alheio à conversa, inocente, puro. E pensei, é meu filho, ele quer me ajudar, ele está preocupado comigo. Então fiz a pior coisa que poderia ter feito. Dei a senha. 2712. O Gabriel anotou no celular, sorriu, levantou, veio até mim, me abraçou. Obrigado, mãe. A senhora não vai se arrepender. Mas eu me arrependi. Meu Deus, como eu me arrependi. Nos primeiros meses nada mudou. Eu continuava cuidando de tudo, indo no banco, sacando dinheiro, pagando contas. A vida seguia normal. Mas então comecei a notar pequenas coisas. O extrato, aquele papel dobrado que vinha pelo correio todo mês. Eu sempre abria, conferia, linha por linha. E comecei a ver saques que eu não tinha feito. R$ 200, numa terça-feira. Eu não tinha ido no banco naquela terça. Estava em casa, com dor de cabeça. Tinha tomado remédio e dormido a tarde toda. R$ 300, numa sexta. Eu também não tinha sacado. Tinha certeza absoluta. Liguei para o Gabriel. Filho, você sacou dinheiro da minha conta? Silêncio do outro lado. Gabriel? Ah, saquei, mãe. Precisei de um dinheirinho. Semana que vem eu reponho. Mas, Gabriel, você tinha que me avisar. Mãe, não é nada demais. É só um empréstimo. Rapidinho eu devolvo. Mas, filho... Mãe, a senhora quer que eu passe necessidade? Eu sou seu filho. A senhora prefere ajudar estranho do que eu? E eu engoli. Porque ele era meu filho. Porque eu achava que era passageiro. Porque eu não queria brigar. Mas não devolveu. No mês seguinte, mais saques. R$ 500, R$ 800. E quando eu perguntava, a resposta era sempre a mesma. Mãe, eu devolvo, só tô precisando agora. Mãe, a senhora tá sendo chata, paranoica. Mãe, a senhora não confia mais em mim? E aos poucos eu fui me calando, engolindo, aceitando. Até que um dia fui no caixa eletrônico, pedi o saldo e quase caí no chão. Minha poupança, aqueles R$ 43.000 que eu tinha juntado durante anos, estava pela metade. R$ 20.000, sumidos. Corri para a casa do Gabriel, literalmente corri, mesmo com as pernas doendo, com o joelho travando, com a falta de ar. Toquei a campainha, 1, 2, 3. A Vanessa abriu, de roupão, cara de sono. Dona Neuza, que susto, que foi? Cadê o Gabriel? Tá dormindo ainda, é domingo. Preciso falar com ele, agora. Entrei, fui direto pro quarto, abri a porta. Ele estava deitado, coberta até a cabeça. Gabriel? Ele se mexeu. Resmungou algo. Gabriel, levanta! Que foi, mãe? Voz pastosa de sono. R$ 20.000, Gabriel. R$ 20.000 sumiram da minha conta. Ele sentou na cama, esfregou os olhos, me olhou. Mãe, que escândalo é esse? R$ 20.000. Onde está? Ah, ele bocejou. Isso. Gabriel, são R$ 20.000. Eu peguei emprestado. Emprestado? Sem me avisar? Mãe, eu avisei. A senhora que não lembra. Gabriel, eu teria lembrado de R$ 20.000. Ele levantou, foi até o banheiro, lavou o rosto, voltou. Mãe, eu peguei porque precisei. Investi num negócio, vai dar retorno. Logo, logo eu devolvo. Que negócio? Um negócio? A senhora não entende disso. Gabriel, é meu dinheiro. Eu sei, mãe, e eu vou devolver. Só preciso de um tempo. Quanto tempo? Ele deu de ombros. Não sei. Uns meses. Uns meses? Gabriel, eu juntei esse dinheiro durante anos, lavando o chão, economizando em tudo. E é por isso que eu vou devolver, mãe. Relaxa. A Vanessa apareceu na porta, cruzou os braços. Dona Neuza, a senhora tá exagerando. O Gabriel só pegou emprestado. Ele é seu filho. Filho pega emprestado de mãe. É normal. Normal? R$ 20.000? A senhora não vai precisar disso agora mesmo. E quando precisar, o Gabriel já devolveu. Eu queria gritar, queria brigar, queria dizer que aquilo estava errado. Mas engoli, de novo.
Porque ele era meu filho, porque eu confiava, porque eu era trouxa. Os meses passaram, ele não devolveu e continuou sacando. Até que 3 meses atrás, o que restava da minha segurança desapareceu completamente. Eu estava no mercado, carrinho cheio, as compras do mês. Arroz, feijão, óleo, açúcar, café, macarrão, molho de tomate, sal, detergente, sabão em pó, papel higiênico, o básico, o necessário. Fui no caixa, a mocinha passou as compras. Aquele bip do código de barras. R$ 183, senhora. Passei o cartão. Pode digitar a senha. 2712. Meus dedos conheciam o caminho. Automático. 12 anos digitando os mesmos números. A maquininha apitou. Senha inválida. Meu coração deu um pulo. Como assim? A senha está incorreta. Não pode ser, tenta de novo. Ela tentou. Senha inválida. Mas eu uso essa senha há anos. A senhora trocou recentemente? Não. Atrás de mim, a fila começou a crescer. Pessoas com carrinho cheio, olhando com impaciência, com irritação. Moça, não pode ser. Tenta mais uma vez, por favor. Ela tentou. Senha inválida. Vou ter que cancelar compra, senhora. A fila tá grande. Senti meu rosto queimar, aquele calor subindo do pescoço, das orelhas, da testa. Vergonha. Vergonha de estar ali, de bloquear a fila, de não conseguir pagar minhas compras. Tudo bem. Minha voz saiu baixa, trêmula. Cancela. A mocinha começou a passar os produtos de volta. Bip, bip, bip. Cada bip era uma humilhação. Atrás de mim, ouvi alguém murmurar. Velha que não sabe nem a senha do próprio cartão. Peguei minha bolsa, saí dali. Olhos ardendo de lágrimas que eu não queria derramar. Não ali. Não na frente de estranhos. Caminhei até a praça, sentei num banco e deixei as lágrimas caírem, porque eu sabia o que tinha acontecido. Sabia exatamente o que tinha acontecido. E sabia quem tinha feito. Peguei o ônibus, desci na rua do Gabriel, subi andando até o prédio dele. Portaria com porteiro, interfone, câmeras. Boa tarde, dona Neuza. O porteiro me conhecia. Boa tarde, Cleiton. O Gabriel tá? Tá sim, pode subir. Subi. 3º andar. Apartamento 32. Toquei a campainha. A Vanessa abriu. Maquiagem perfeita, cabelo preso, roupa de academia. Oi, dona Neuza. Não sabia que a senhora vinha. Não avisei. Preciso falar com o Gabriel. Ele tá no escritório, trabalhando. Entrei. O apartamento estava organizado, limpo, cheiroso, móveis bonitos, televisão grande, sofá de couro. Tudo pago com o dinheiro que o Gabriel pega emprestado de mim. Fui até o escritório, bati na porta. Gabriel, sou eu. Entra, mãe. Abri. Ele estava sentado na frente do computador. Teclado, mouse, 3 monitores. Oi, mãe, que surpresa. Nem tirou os olhos da tela. Gabriel, minha senha não funciona. Silêncio. Gabriel, eu sei. Como assim você sabe? Agora sim ele virou na cadeira. Me olhou. Eu troquei. Aquelas 3 palavras caíram como um martelo. Você trocou? Troquei. Sem avisar? Avisei, mãe. Avisei há meses que eu ia cuidar das suas coisas. Mas você não pode trocar minha senha sem eu saber. Ele levantou. Veio até mim. Alto, forte, presença que tomava o espaço inteiro. Mãe, a senhora não tem mais condição de lidar com dinheiro. Gabriel, a senhora tá ficando confusa, esquecida, tá gastando demais, tá deixando conta atrasar. Eu nunca deixei conta atrasar na minha vida. Deixou sim. Semana passada, eu tive que pagar a conta de luz da senhora que estava em atraso há 2 meses. Isso é mentira. Ele chegou mais perto. A voz mais alta, os olhos duros. Não é mentira. A senhora que não lembra. A senhora tá velha, mãe. Velha e confusa. A Vanessa apareceu na porta. Dona Neuza, o Gabriel tá certo. A senhora precisa entender. A gente só quer ajudar. Ajudar? Vocês me roubaram. O Gabriel explodiu. Eu não roubei nada. Eu tô cuidando da senhora. Eu tô administrando o seu dinheiro porque a senhora não tem mais capacidade. Ele gritou, gritou alto, as veias do pescoço saltadas, o rosto vermelho, os punhos fechados.
E se a senhora não entende isso, se a senhora fica me acusando, me xingando, então o problema é seu. Eu não vou ficar ouvindo isso na minha própria casa. Senti minhas pernas amolecerem. Aquele era meu filho. Aquele era o bebê que eu amamentei, o menino que eu protegi, o homem que eu criei. E ele estava me tratando como se eu fosse lixo. Gabriel, minha voz saiu baixa, quebrada. Por favor, eu só quero minha senha. Não. Por favor, filho. Não. A senhora não vai ter essa senha de volta. Eu tô no controle agora, e é assim que vai ficar. A Vanessa veio até mim. Colocou a mão no meu ombro. Falsa gentileza. Dona Neuza, é melhor a senhora ir embora. O Gabriel tá nervoso. A gente conversa outro dia quando todo mundo tiver mais calmo. Ela praticamente me empurrou para fora. Me acompanhou até a porta. Abriu. Com licença, Dona Neuza. E fechou. Fiquei ali parada, no corredor, ouvindo o som do trânsito lá embaixo, o elevador apitando no fim do corredor, uma porta se abrindo, fechando. E chorei. Chorei ali mesmo, no corredor, encostada na parede fria, porque eu tinha acabado de perder tudo, minha independência, minha dignidade, minha segurança, tudo nas mãos de quem deveria me proteger, mas me destruiu. Se essa virada te arrepiou, deixa o like e comenta "Eu escolho dignidade". Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu tentei falar com o Gabriel, mandei mensagem, ele não respondeu. Tentei ligar, caiu na caixa postal. Fui até o apartamento dele. O porteiro disse que ele tinha pedido para não me deixar subir. Meu próprio filho tinha me barrado. Conversei com a dona Célia, minha vizinha. Neuza, isso é abuso. Você precisa fazer alguma coisa. Mas o que, Célia? Ele é meu filho. E daí? Isso não dá direito dele fazer isso com você. Mas se eu denunciar, ele pode ir preso. E você acha que ele está pensando em você, Neuza? Acorda. Ele te roubou, te humilhou, te isolou. Isso não é amor de filho, isso é crueldade. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Crueldade. Será que era isso? Meu filho estava sendo cruel comigo? Conversei com a dona Marta, da farmácia. Dona Neuza, a senhora parece abatida. Tá tudo bem? E contei tudo, porque eu precisava falar, precisava tirar aquilo de dentro de mim. Ela ouviu e no final disse: a senhora precisa procurar ajuda, ir na polícia, no banco. Isso que ele fez é crime. Mas, dona Marta, não tem mais. Se a senhora não fizer nada, ele vai continuar, vai tomar tudo e a senhora vai ficar sem nada, dependente, humilhada. É isso que a senhora quer? Não, não era. Conversei com o seu Raimundo, da papelaria. Dona Neuza, desculpa me meter, mas a senhora não tá com cara boa. E contei de novo. Ele balançou a cabeça. Filhos hoje em dia não respeitam mais nada, mas a senhora não pode deixar. A senhora trabalhou a vida toda, ralou, sofreu, merece respeito. Todo mundo falava a mesma coisa. Vá na polícia, denuncie, não deixe. Mas eu tinha medo de perder meu filho de vez, medo dele me odiar, medo de ficar sozinha. Até que numa manhã de quinta-feira, eu estava arrumando minha casa, varrendo, passando pano, organizando as coisas. E abri a gaveta da cômoda, aquela gaveta onde eu guardo papéis antigos, recibos, contas pagas, documentos. E no fundo, meio amassado, encontrei um envelope amarelado. Abri. Dentro tinha um extrato bancário de 2 anos atrás. Olhei e senti meu coração disparar. Tinha um saque de R$ 10.000. R$ 10.000 que eu tinha juntado, guardado na poupança, para emergência. E o saque tinha sido feito há 2 anos, logo depois que eu dei a senha para o Gabriel. Senti o sangue ferver. Ele tinha mentido. Desde o começo, desde aquele domingo de almoço, quando ele veio com aquela conversa de que eu estava ficando esquecida, de que ele queria me ajudar. Era tudo mentira. Ele queria meu dinheiro e usou a minha confiança, meu amor de mãe, minha ingenuidade, para me roubar.
Sentei na cama, olhei para aquele extrato e uma coisa dentro de mim mudou. Algo que tinha estado quebrado, machucado, derrotado, acordou. Peguei minha bolsa, peguei meu documento e fui até o banco. Pedi para falar com o gerente, o seu Marcelo. Dona Neusa, bom dia. Em que posso ajudar? Mostrei o extrato. Seu Marcelo, esse saque aqui, de R$ 10.000, eu não fiz. Ele pegou, conferiu no computador. Foi feito com seu cartão e sua senha, Dona Neusa. Mas não fui eu, foi meu filho. Ele pegou minha senha e agora ele trocou a senha da minha conta e eu não consigo mais acessar. O seu Marcelo ficou sério. Dona Neusa, isso é muito grave. Eu sei. A senhora tem provas? Tenho. Conversas, extratos. Ele assumiu várias vezes nos áudios de WhatsApp que pegou o dinheiro, que trocou a senha. A senhora quer registrar um boletim de ocorrência? Hesitei. Aquela palavra, boletim de ocorrência, contra meu próprio filho. Mas então lembrei da humilhação no mercado, do porteiro me barrando, dos gritos, das acusações de que eu estava confusa, senil, incapaz. Lembrei dos R$ 43.000 que eu juntei durante anos, lavando o chão, costurando, economizando no pão, no açúcar, na luz. Lembrei da minha dignidade e disse: quero. Fui na delegacia naquele mesmo dia, mãos tremendo, coração acelerado, mas determinada. A delegacia era um prédio velho, paredes descascadas, cheiro de mofo misturado com café requentado, cadeiras de plástico quebradas na sala de espera. Peguei a senha, número 123, sentei, esperei. 1 hora, 2 horas. Finalmente me chamaram. Neusa Maria da Conceição. Sou eu. Sala 3. Entrei. Uma mulher estava sentada atrás da mesa, uniforme da polícia, cabelo preso, olhar cansado, mas atento. Boa tarde, sou a delegada Patrícia. Sente-se. Sentei. Qual o motivo da sua denúncia? Respirei fundo. Meu filho roubou meu dinheiro. Ele trocou a senha da minha conta e agora eu não consigo mais acessar. E ele já sacou R$ 43.000. A delegada Patrícia parou de escrever. Levantou os olhos. R$ 43.000? Sim. E a senhora tem provas? Tenho extratos, tenho conversas de WhatsApp onde ele assume, tenho tudo. Traga, preciso ver. Fui para casa, peguei tudo, extratos dos últimos 3 anos, imprimi as conversas de WhatsApp, marquei com caneta vermelha cada saque, cada transferência que eu não tinha autorizado. Voltei na delegacia. A delegada Patrícia analisou tudo, linha por linha, página por página. No final, ela me olhou. Dona Neusa, isso é apropriação indébita. Seu filho cometeu um crime. Mas ele é meu filho. E daí? Mãe também tem direitos. A senhora trabalhou a vida inteira por esse dinheiro. Ele não tinha direito de fazer isso. Ela preparou o boletim de ocorrência, explicou os próximos passos, pediu que eu juntasse mais documentos, solicitou o bloqueio da conta, pediu que a senha fosse restaurada. E pediu que o Gabriel fosse intimado a depor. Assinei tudo, e quando saí daquela delegacia, senti algo que não sentia há meses. Esperança. A intimação chegou na casa do Gabriel 3 dias depois. Ele veio aqui, furioso, porta quase saindo da dobradiça de tão forte que ele bateu. Mãe, abre essa porta! Abri. Ele entrou como um furacão, cara vermelha, mãos trêmulas, papel amassado na mão. A senhora me denunciou? Olhei para ele. Não abaixei os olhos dessa vez. Denunciei. Eu sou seu filho? E eu sou sua mãe e você me roubou. Eu não roubei, eu cuidei do seu dinheiro. Cuidou? R$ 43.000, Gabriel. R$ 43.000 que você sacou sem minha autorização, que você usou sem me avisar, enquanto me chamava de confusa, de velha, de incapaz. Ele ficou branco. Eu ia devolver. Ia? Quando? Quando eu morresse? Quando eu não tivesse mais forças para lutar?
A Vanessa apareceu na porta, tentou entrar, eu bloqueei. A senhora não sabe o que está fazendo, o Gabriel pode ser preso. Eu sei exatamente o que estou fazendo, estou recuperando minha dignidade. O Gabriel tentou me intimidar, chegou perto, muito perto. A senhora vai se arrepender. Eu vou provar que a senhora está senil. Eu vou falar com um advogado. Eu vou te interditar. Você vai ver. Não recuei. Olhei bem nos olhos dele e disse com uma voz firme que eu não sabia que ainda tinha: pode tentar. O processo correu rápido. O advogado que a delegacia Patrícia me indicou era um homem jovem, doutor Felipe, recém-formado, mas competente. Ele organizou todas as provas, montou um dossiê, pediu perícia na conta, pediu depoimento de testemunhas. A dona Célia testemunhou, contou como me viu chorar várias vezes, como Gabriel vinha aqui e saía com a cara fechada, como eu tinha emagrecido, ficado triste. A dona Marta da farmácia testemunhou, contou que eu tinha procurado ela pedindo conselhos, que eu estava visivelmente abalada. O seu Marcelo, gerente do banco, testemunhou, mostrou os extratos, comprovou os saques, confirmou que a troca de senha tinha sido feita sem minha presença física na agência. O Gabriel tentou se defender, contratou um advogado caro, terno cinza, gravata de seda, pasta de couro. Disse que eu estava com demência, que estava confusa, que ele tinha assumido o controle da conta para me proteger. Mas o juiz não acreditou, porque tinha um detalhe que o advogado do Gabriel não esperava. O juiz pediu uma avaliação psicológica minha, 3 horas de testes, perguntas, exercícios, memória, raciocínio, cognição. O resultado? A avaliada apresenta funções cognitivas preservadas, memória dentro da normalidade para a idade, capacidade de decisão adequada. Não apresenta sinais de demência, confusão mental ou incapacidade. Quando aquele laudo foi lido na audiência, eu vi o rosto do Gabriel desabar. O juiz olhou para ele e disse: o senhor alegou que sua mãe estava incapaz, mas os laudos comprovam o contrário. O senhor alegou que agiu por preocupação, mas os extratos mostram saques contínuos, uso do dinheiro para benefício próprio e nenhuma tentativa de devolução. O juiz fez uma pausa, folheou os documentos. Continuou: o senhor, usando da confiança e da vulnerabilidade emocional de sua mãe, apropriou-se de valores que pertenciam a ela, valores conquistados com trabalho árduo ao longo de décadas, valores que representavam a segurança e a dignidade de uma mulher que criou o senhor sozinha após a morte de seu pai. O Gabriel tentou falar. O advogado segurou o braço dele. O juiz continuou: este tribunal determina, primeiro, a imediata devolução de todos os valores sacados indevidamente, num total de R$43 mil, corrigidos monetariamente. Segundo, a restauração imediata da senha da conta bancária para controle exclusivo da senhora Neuza Maria da Conceição. Terceiro, a proibição do réu de acessar, movimentar ou administrar contas bancárias de sua mãe. Quarto, acompanhamento psicológico obrigatório do réu por no mínimo 2 anos. E quinto, multa de R$10 mil por dano moral. Eu ouvi aquilo e senti meu corpo inteiro tremer. Não de medo, de alívio. O juiz bateu o martelo. Audiência encerrada. O Gabriel saiu daquela sala destruído, a Vanessa chorando ao lado dele, o advogado com a cara fechada. Mas eu saí de cabeça erguida, porque pela primeira vez em meses eu tinha minha vida de volta. Saí do fórum. O sol batia forte. Era meio-dia. As ruas estavam cheias, gente indo e vindo, ônibus passando, carros buzinando. Mas tudo parecia diferente. As cores mais vivas, o ar mais leve, o peso que eu carregava nos ombros finalmente tinha sumido. Peguei o ônibus de volta para casa, sentei na janela, olhei a cidade passar e sorri. Sorri porque eu tinha lutado, porque eu não tinha desistido, porque eu tinha escolhido minha dignidade. Hoje, 6 meses depois daquela audiência, minha vida é diferente.
A senha da minha conta voltou para meu controle. 2712. A data de nascimento do Pedrinho. Troquei por outra. Uma que só eu sei. Que só eu vou saber. O Gabriel começou a devolver o dinheiro. Em parcelas, pequenas, R$ 500 por mês. Vai demorar anos, mas está devolvendo, porque o juiz obrigou. Ele tenta se aproximar. Manda mensagem. Oi, mãe. Como a senhora tá? A gente podia conversar. Eu respondo, mas com distância. Estou bem, Gabriel. Não agora, Gabriel. Talvez outro dia, Gabriel. Porque perdoar não é esquecer. E confiança quebrada não se cola com promessa. Ela se reconstrói com tempo, com atitudes, com mudança real. E até agora eu não vi mudança real. A Vanessa me bloqueou no WhatsApp. Não vem mais aqui, não fala comigo. E, sinceramente, não faz falta. O Pedrinho ainda vem. Todo sábado. O Gabriel traz, fica no carro esperando, não sobe. E eu deixo, porque Neto não tem culpa dos erros do pai. O Pedrinho me abraça. Vovó, fiz um desenho para você na escola. Me mostra. Uma casa, uma árvore, 2 pessoas. Sou eu e você, vovó. E meu coração derrete, porque esse menino me lembra que nem tudo está perdido, que ainda existe amor puro nesse mundo. Voltei a sair, a ir na feira, no mercado, na farmácia, no banco. As pessoas me cumprimentam. Dona Neuza, como vai, Dona Neuza? Saudades, Dona Neuza. E eu respondo, sorrindo, porque eu não tenho mais vergonha, não tenho mais medo. A Dona Célia vem tomar café aqui todo domingo. A gente conversa, ri, fofoca um pouquinho, como amigas fazem. O seu Raimundo da papelaria sempre me dá desconto. Para a guerreira, ele diz piscando. A Dona Marta da farmácia me abraça toda vez que me vê. Orgulho de você, Dona Neuza. Voltei a anotar meus gastos na cadernetinha azul. Luz, água, mercado, remédio. Cada centavo contado, cada centavo meu. E no final do mês, quando sobra aquele pouquinho, eu guardo, na poupança, na minha poupança, que eu controlo, que é minha. Alguns dias são difíceis. Acordo e lembro. Lembro do Gabriel gritando, do olhar frio, das acusações, da humilhação. E dói. Dói porque ele é meu filho, porque eu o amo, porque uma parte de mim sempre vai amar. Mas aprendi uma coisa nesses meses todos. Aprendi que amor não é aceitar tudo, que ser mãe não é se anular, que respeito é via de mão dupla e que dignidade não se negocia, não por filho, não por ninguém. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Ainda tenho rugas, cabelos brancos, pés inchados, mãos cansadas, mas vejo algo mais. Vejo força, vejo coragem, vejo dignidade. Naquele dia, saindo do fórum com o papel da sentença na mão e o sol batendo no meu rosto, eu me vi de pé. Não por causa deles, mas por mim. Porque eu escolhi lutar. Eu escolhi não aceitar. Eu escolhi dignidade. E se você está passando por algo parecido, se alguém que você ama está te desrespeitando, te manipulando, te roubando a paz e a segurança, eu quero que você saiba uma coisa. Você merece respeito. Você merece dignidade. Você merece ser tratada com amor. E se não está recebendo isso, não é porque você não é digna. É porque a pessoa do outro lado perdeu o caminho. Mas você não precisa se perder junto. Você pode escolher você. Pode escolher sua paz. Pode escolher sua dignidade. Como eu escolhi.